Olá, tudo bem? Hoje é domingo, é o 17º domingo do tempo comum. A liturgia da igreja vai nos encaminhando para a experiência de caminhar com a palavra e a palavra nos apontar quem é Jesus. A palavra nos diz onde ele está e qual é a proposta que ele tem. A gente vai olhando para a pessoa dele e vai descobrindo o sentido e a alegria de poder estar com ele no caminho. Porque em última instância, ser cristão não significa simplesmente estar na igreja, mas significa ser capaz de ser discípulo de Jesus. Ser capaz de ser discípulo. Eu volto a frisar essa ideia, porque muita gente pensa que a coisa é mágica. Ainda tem muita gente que entende o cristianismo como uma forma mágica. Batizou, a pessoa se torna cristã. E a gente não entendeu ainda que o cristianismo, no sentido de concordar e aceitar e participar com Jesus do seu projeto, é algo do seguimento, não é algo da manifestação sacramental, é algo do seguimento. Eu me torno cristão à medida em que eu sou capaz de seguir Jesus, aprender com ele, viver com ele, entender qual é o seu projeto e ser capaz de dizer: a minha vida é gerada a partir deste conhecimento. Ali que está o nosso cristianismo. Então a liturgia, ela é uma espécie de ferramenta, ela nos ajuda a perceber, a entender e a descobrir esse lugar onde nós devemos exercer o nosso discipulado. Nesse 17º, a gente lê uma perícope que é bastante inusitada. E me permitam até começar contando aqui que logo no meu começo de ministério, com essa ideia de que a gente tem de que você tem que entender sobre tudo e conhecer sobre tudo, eu me lembro de que fui conhecer um movimento que se dizia cristão, depois eu fui entender que não era cristão, que usava esse texto que para justamente justificar o comportamento selvagem que as pessoas daquele movimento tinham, principalmente com relação à capacidade de produzir, de gerar e de se tornar, hoje nós usaríamos o termo empreendedores. Na época eu não me lembro de ter ouvido esse termo, mas a ideia é essa, usar esse termo para dizer: olha, até a palavra de Deus quer que nós sejamos empreendedores. E aí a gente tem que tomar algum cuidado. Que existam pessoas que sabem ser empreendedoras, eu não duvido. Está aí a prova em tudo que é lugar. Você deve conhecer pessoas, eu conheço pessoas que se deram muito bem no negócio que se propuseram a fazer. Até aí não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a colocar que a ideia de empreender é uma ideia que tem a ver com essa busca alucinante por Deus. E aí a gente tem algum problema, porque como nem todo mundo vai empreender, aí a gente começa então a ter muita gente de fora desse processo. E aí a gente rompe com o evangelho. Mas não é o caso. O texto, ele tem uma função pedagógica de ajudar a comunidade a perceber o que Jesus estava propondo e qual era a novidade que ele estava propondo. Se você quiser acompanhar, está lá em Mateus 13, 44 a 52. Mateus 13, 44 a 52. E esse texto ele vai trabalhar por parte. Eu vou tomar até a liberdade de ler por parte para comentar, para justamente não ficar falando de uma forma aleatória, porque isso não é muito legal quando se trata da palavra. Então, o texto começa com: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Então, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. E ele continua: um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. E aí você fala: bom, então é disso que se trata. O reino de Deus é a oportunidade que a gente tem de aproveitar as chances que a vida nos dá.
Esse homem encontrou um tesouro, vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro. Então, eu acho que eu tenho o dom de empreender, então eu vendo tudo que eu tenho para poder empreender. Essa lógica não funciona. A lógica aqui é, você tem que perceber que o reino dos céus, ele está onde você menos imagina. E esse lugar onde você menos imagina é o lugar onde você vai aplicar e vai direcionar a sua vida espiritual, a sua vida relacional com Deus. Então, quando eu encontro aquele lugar onde Deus, eu acho que Deus está, eu encontro um tesouro escondido, eu me alimento dessa experiência do tesouro escondido, eu vou na direção de conhecer, ainda que eu tenha que abrir mão das outras coisas que poderiam também me dar alegria, me dar felicidade. Eu abro mão. Esse daqui, o que o rapaz está dizendo aqui, o que o Evangelho está dizendo aqui esse rapaz, ele encontrou algo valioso e ele soube aproveitar a oportunidade daquilo que é valioso. Ele vende todos os seus bens e compra aquele campo, porque ele não quer perder aquilo que realmente tem valor na vida dele. Aí o texto continua. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende os seus bens e compra aquela pérola. Vocês perceberam que mudou. O primeiro, ele encontra ao acaso. Ele está no campo e ele encontra um tesouro escondido no campo. O segundo é o trabalho dele. Ele encontra a pérola preciosa porque ele está procurando pérolas preciosas. E, portanto, ele está exercendo o seu trabalho. E ao exercer o seu trabalho, ele descobre que tem uma coisa que vale mais do que as outras. Então ele vende tudo que ele tem para comprar aquilo que de fato faz sentido. O que o texto está querendo mostrar é que a manifestação de Deus nunca vai ser igual para todo mundo. E nunca vai ser da mesma forma e na mesma grandeza. Ela vai ter a mesma generosidade, mas não a mesma grandeza. No primeiro, o tesouro está escondido. No segundo, faz parte do trabalho. E olha o terceiro. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar. O rapaz aqui é pescador, ele joga a rede ao mar e apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons nos cestos e jogam fora os peixes que não prestam. Entendeu? Que já amadureceu? Aqui ele não vendeu nada, ele não comprou nada. Ele está fazendo o trabalho dele, e o trabalho dele é um trabalho exaustivo, mas um trabalho generoso, e ao fazer esse trabalho exige dele uma capacidade de apreensão sobre a realidade, em que ele identifica quais são os peixes bons e quais são os peixes que não são bons. E aí o pescador conhece essa regra. Ele vai descartar os peixes que não servem nem para vender e nem para sua alimentação. Nós estamos peregrinando atrás da seguinte ideia: a manifestação de Deus na nossa vida, o reino de Deus na nossa vida, ele vai entrar por diferentes espaços e de diferentes formas. A pessoa que está atenta, ela vai começar a fazer o seu processo, seja porque ela encontra ao acaso, e aí ela vai dizer: poxa, isso que eu encontrei é algo valioso, eu não vou perder. Ela troca tudo aquilo que ela tinha por aquilo que ela encontrou. Seja ela vai encontrar no seu trabalho e, portanto, ele está procurando pérolas preciosas. Portanto, ele quer algo valioso na vida dele. Ele precisa de algo valioso na vida dele. Então, ele vai encontrar isso na vida dele de forma a colocar a dimensão de capacidade de julgamento. Isso vale mais do que isso, e, portanto, isso daqui me interessa mais. E tem um terceiro modo, que é a generosidade do próprio trabalho. Eu estou trabalhando e eu não estou trocando nada por nada, eu estou pescando, eu estou fazendo o meu trabalho. Só que eu tenho sensibilidade, tenho conhecimento para dizer: esse peixe é bom, esse peixe não é bom. Esse peixe me ajuda a vender ou me ajuda
a comer e esse peixe não vai servir para nada, eu devolvo para o mar. O que Jesus está tentando mostrar é que justamente a nossa maneira de chegar-se até o reino de Deus, ela vai ser por diferentes caminhos. Não é de uma forma padronizada e não é de uma forma única. É de uma forma generosa, onde Deus vai encontrar um jeito, vai encontrar um modo de se revelar a nós. Por isso que a igreja não pode abrir mão da sua vocação à diversidade. Porque a diversidade é o que gera essa capacidade de cada um, na sua condição, chegar até o coração de Deus. Cada um, na sua condição, descobrir quem é Deus, descobrir onde Deus está e experimentar Deus e ser capaz de dizer: isso daqui me alimenta mais do que as outras coisas que eu estava vivendo. Isso daqui tem mais valor do que as outras coisas que eu estava experimentando. E, portanto, não é o meu caminho que vai ser o padrão de julgamento para todos os outros caminhos. Porque eu vou entrar nesta dinâmica e nesse processo a partir de um modo, seja porque eu encontrei ao acaso, seja porque faz parte do meu trabalho, seja porque eu tenho bom senso para perceber o que vale e o que não vale. Mas eu vou ter a capacidade de respeitar o caminho que o outro vai fazer. E é uma coisa insuportável. A maioria das pessoas não toleram isso. É só você abrir, supondo que eu estivesse falando aqui ao vivo e tivesse um chat, tem gente que já ia postar comentários do tipo: mas comigo aconteceu e eu soube fazer. Pois é, a pessoa, ela soube fazer, ela soube tomar a decisão, ela soube encaminhar as coisas na vida dela. Não quer dizer que todo mundo vai saber. E não quer dizer, porque os outros não sabem fazer do jeito que ela sabe, que os outros têm menos valor do que ela. O que Jesus está querendo dizer é justamente isso. O caminho que nos leva até Deus é um caminho de experiência, onde você tem que experimentar. Você imagina simbolicamente, esse rapaz que estava no campo e encontra um tesouro do nada. Imagine o processo que isso se dá na vida dele. Ele não estava procurando tesouro, ele estava no campo, provavelmente trabalhando. Imagine esse outro que está procurando pérolas e o trabalho dele é esse, ele vive disso. Mas imagine a alegria que ele tem quando ele descobre que tem uma pérola de um valor extremo. Aí a capacidade do julgamento e aí a capacidade da escolha. Não quer dizer que todo mundo vai fazer isso da mesma forma. E não quer dizer que a minha forma é melhor do que a dos outros. E não quer dizer que a maneira como eu sou, que eu penso, que eu falo, que eu sinto, que eu ajo, é a forma correta. Aqui está a riqueza da ação do Espírito Santo. E eu acho tão engraçado que a gente fala tanto do Espírito Santo, mas a gente quer que o Espírito Santo sopre do jeito que a gente quer. A gente nunca quer que o Espírito Santo trabalhe do jeito dele. E quando ele trabalha do jeito dele, a gente coloca uma dúvida. Mas será que é? Porque a gente não quer aceitar que cada um faz a sua experiência, cada um faz o seu caminho da melhor forma que puder. E o mais interessante não é o resultado. O mais interessante é o processo, é o caminho, é a maneira como a pessoa vai viver os dias que ela tem a partir do momento que ela encontra com Deus. Mas ela precisa encontrar. E não adianta querer que seja do jeito que eu acho correto, e não adianta querer que seja no tempo que eu acho correto. Deus vai se manifestar. É uma iniciativa de Deus. Ele se manifesta e Ele se dá, Ele se entrega, Ele se mostra na nossa vida, na nossa história. Feliz quem tem percepção, feliz quem tem capacidade, feliz quem consegue transformar esse encontro numa grande alegria para a sua vida. Fiquem bem, coragem, ânimo. Se você gostou do vídeo, comenta, deixa o joinha, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, é uma boa oportunidade para você se inscrever. Um abraço, fique bem, coragem, ânimo e até a próxima.